Galera, finalmente foi inaugurado o selo Spotlight da Marvel Studios. Esse selo que já existe nos quadrinhos também agora veio pro CM, né, pro live action. E a primeira obra desse novo selo foram os 5 episódios da primeira temporada da série da Echo. Bora fazer análise da série como um todo nesse vídeo, trazer a nossa opinião e sim, tivemos cenas pós-créditos que praticamente escancarou o que vem por aí. Bora lá, é agora! E aí galera, Spótico na área, eu sou o André Muller e desejo demais que a força esteja com cada um de vocês. Bora pra análise, vamos lá! Galera, particularmente eu prefiro fazer análise episódio por episódio, porque a gente pode mergulhar nos pormenores dos episódios, né? Quando os caras soltam um por semana, mas não foi o que aconteceu dessa vez. Os 5 episódios saíram de uma vez, então, já que eu tô dando um break nas minhas férias, sim, eu tô de férias, né? Mas tive que dar uma paradinha porque eu jamais ia deixar de vir aqui e falar, tinha que falar dessa série, né? O primeiro episódio, como era de se esperar, foi um resgate lá dos acontecimentos finais da série do Gavião Arqueiro, né? O episódio mostra ali as origens dessa nação indígena chamada Choctaw em Oklahoma, que na série tem lá suas origens místicas, né? Vindos lá realmente das profundezas da terra, criaturas que nascem de dentro da terra, quase que forjadas no fogo do núcleo da terra, e que a partir de um abalo sísmico, de um terremoto, a terra se mexe e eles vêm, então, eles emergem para a superfície e ali perdem as suas cascas e mantendo ali os seus poderes na terra também. Poderes esses que nós vimos essencialmente uma força sobre-humana e também dom de cura. O episódio também relembrou ali com flashbacks o momento em que o William Lopes é morto, a espadada, né, ali pelo Clint Barton, naquele momento Ronin que ele tava, né, e a Maya vendo aquilo, tentando ir pra cima dele, e ele explicando pra ela que eles são iguais e que o chefe dela, o Wilson Fisk, tinha muita culpa nisso. Realmente ela descobre e aí a coisa vai para aquele beco onde ela dá um tiro realmente contra o Wilson Fisk, acreditando ter matado ali o rei do crime naquele momento. 5 meses depois, então, daquele tiro, a Maya Lopes decide, então, que é hora de preencher a lacuna deixada pela morte, pela suposta morte do rei do crime. Ela queria ser a rainha do crime, ela começa a se mexer, ela começa a irritar ali os chefes do crime que ficaram sem um líder maior, né? No entanto, o episódio termina com Wilson Fisk internado num hospital e acordando, né, com um curativo no olho, mostrando que aquilo que a gente já sabe, que não é fácil derrubar o Wilson Fisk, hein? O grande detalhe a ser citado nesse primeiro episódio é a participação mais do que especial, né, do Matthew Murdock, o nosso Demolidor, enfrentando a Maya Lopes numa das missões, né, que quando ainda ela trabalhava para o Wilson Fisk, antes dos acontecimentos da série do Gavião Arqueiro, o Demolidor acaba entrando em cena e luta com ela, até passa apertado para lutar com ela, né? O Wilson Fisk elogia a garota depois, olha, muitos tentaram e não conseguiram fazer metade do que você fez, você enfrentou ele muito bem, né? Mas depois disso, para quem achou que o Demolidor ia aparecer mais vezes, como eu achei, cair do cavalo, porque ele não apareceu mais. Se no primeiro episódio a mulher Choctaw da vez foi a Shafa, no segundo episódio é a Loak. Loak, que é uma garota que está disputando ali no início do segundo episódio com um flashback. Aliás, flashback é o que não faltou. Todos os episódios começaram com um flashback para depois da abertura do episódio virem para um tempo mais presente. Então a Loak é uma garota que está jogando ali um esporte no ano 1200, século XII ali, entre duas tribos rivais ali, um esporte que parece uma mistura de futebol americano com hóquei, com rugby, sei lá, e ela acaba numa situação de dificuldade ali, vendo os seus poderes místicos dos Choctaw sendo manifestados, e ela ganha uma força sobrenatural ali, e ela acaba ganhando, faz um movimento e ganha o jogo ali. Depois, trazendo para o tempo presente, a Maya Lopes acaba usando todo o seu poder de influência, entra na cabecinha do primo do Biscuits e consegue a ajuda dele, usando ali, sem que a avó saiba, a caminhonete xodó ali da avó, né? Acaba usando para fazer algumas coisas, ir atrás de adquirir alguns produtos ali, né? Pensando realmente na sua vingança. A gente viu ela então ali sabotando um dos vagões que levavam um
alto, um arsenal, né? Um carregamento grande de armamentos ali para Nova York, a pedido do Zane, né? Que é um dos ex-capangas do Wilson Fisk também. Por esse trem, quando chega lá na base em Nova York, acaba explodindo e mandando tudo pelos ares, os caras ficam irritadíssimos e aí eles querem saber quem foi e eles acabam indo parar em Tamarra também por conta de do Vic, né, que é o funcionário do tio Henry, que acaba mandando mensagem, dando com a língua nos dentes, entregando a Maya em troco de uma recompensa. Nesse episódio do trem, o que dá para destacar é que uma hora a perna dela fica presa ali, né, na junção dos trilhos, acaba esmagando a perna mecânica dela, acaba sendo esmagada ali na junção dos trilhos, e ela, no momento de necessidade, também vê incorporada nela e despertada nela os poderes místicos Choctaw, né? E ela consegue empurrar o trilho e consegue uma força sobre-humana por alguns instantes ali e se liberta, ficando completamente confusa, né? Ela que desde que voltou para Tamarra começa a ter visões, sonhos, começa a visualizar os povos antigos, né? E aquilo deixa ela extremamente confusa. Partindo pro episódio 3, o episódio dedicado ali a ancestral Túclo, né? Lá no século XVIII, avançando um pouco mais, é mostrado uma indígena que ela quer se conectar com uma espécie de policiais indígenas que protegem os territórios indígenas, que vigiam, que guardam a segurança ali, ficaram chamados de a Cavalaria Ligeira. Nesse flashback nós também vimos a Túclo manifestando os poderes místicos da nação Choctaw. Voltando para o presente, finalmente nesse episódio 3 nós vimos justamente o que o tio Henry temia. A guerra, enfim, chegou à pacata Tamarra, em Oklahoma. Zane e seus capangas viajaram 2.300 quilômetros de Nova York a Oklahoma para encontrar o Vic e, por consequência, chegar na Maya, né? Que ele caguetou que a Maya tava por ali, né? E os caras estavam pé da vida com a Maya por conta dos estragos no trem, né? No carregamento de armas. Maya Lopes, o tio Henry e a sua prima Bonnie, elas só não foram mortos pelos capangas do Zane, justamente porque na hora H um telefone toca e por um triz eles são salvos por uma ordem. E de forma assustada o Zane simplesmente abandona a Maya para trás, sai do local ali, não mata ninguém e o tio Henry pegou na hora o que pode ter sido. Ele diz: só uma pessoa teria esse poder e essa pessoa você sabe quem que é e você também sabe quem que é, com certeza seria o Wilson Fisk, vivíssimo da Silva, mandando o Zane largar a mão, não fazer nada para Maya. Afinal de contas nós vimos por várias cenas ali realmente o Wilson Fisk demonstrando o amor afetivo mesmo que ele tinha pela sua sobrinha, que ele tratava como filha, né, uma sobrinha adotiva. E como nós vimos, realmente era assim o Wilson Fisk no telefone mandando o Zane sair de cena, porque o próprio Wilson Fisk também foi a Tamarra, 2.300 quilômetros, viajou para se encontrar pessoalmente com a Maya e tratar do assunto. O destaque desse episódio 3 é a nova perna mecânica que o avô dela, né, acaba fazendo, né, e para ela, enfim, colocando ali símbolos da cultura Choctaw para ela. Esse terceiro episódio, apesar de ser bem dinâmico e interessante em muitos aspectos, eu classifico como o pior dos 5 episódios. E justamente na sequência, o quarto episódio, na minha opinião, eu acho que nós saltamos do pior para o melhor episódio dos 5, que é o quarto episódio, que fala sobre a mãe da Maya Lopes, a Taloa. O flashback, então, que abre o episódio 4 não é tão antigo assim, de 2008, mas mostra a cena completa, aquela cena do sorveteiro, né, que se nega a dar o sorvete para criança Maya Lopes, e o Wilson Fisk vê aquilo, fica ensandecido, louco de raiva de ver aquilo, né? A gente tinha visto isso no trailer de forma resumida. Então ele parte para cima realmente do sorveteiro, deixa o sorveteiro muito estragado, né? Ele tava de terno branco ali, nossa, totalmente manchado de sangue do sorveteiro ali. E ele tá no telefone solicitando um novo terno, e quando ele vai dizer que ele não quer que a Maya veja aquilo, não dá mais tempo. Ela já tinha saído do carro e ela viu toda aquela cena, né? O Wilson Fisk ainda diz pra ela não ter medo, mas pra surpresa dela, ela se aproxima do sorveteiro e ali ela começa a chutar o sorveteiro também, dá vários chutes no sorveteiro. O Wilson Fisk olha para aquilo até de forma
contente e orgulhosa, né? Porque ali naquele momento a Maya Lopes já tinha escolhido o caminho que ela ia traçar, qual o tipo de perfil de vida que ela iria ter. Avançando o tempo pro tempo presente, mas ainda na abertura, né? Tá rolando um jantar ali entre o Wilson Fisk e a Maya, quando o Wilson Fisk informa pra Maya que o tempo de tutela dela acabou e que agora a teoria tinha que virar prática, ela tinha que se tornar realmente, oficialmente família do Wilson Fisk, ele tinha planos para ela. Nesse momento, ele que tinha uma tradutora de Libras dispensa a moça, e a moça, quando tá saindo, não dá nem tempo de pegar o elevador. Os próprios capangas ali arrastam ela para cima, enrolam ela num plástico ali para sumir com o corpo, né? Ainda ali no próprio apartamento, metros ali da mesa do jantar, né? E realmente esse foi o início do quarto episódio. Que início de quarto episódio! Isso é o núcleo urbano da Marvel, isso é Nova York, isso é Hell's Kitchen, isso é Wilson Fisk, o rei do crime. Voltando então para aquele momento do encontro do Wilson Fisk com a Maya em Tamarra, né? Ele entrega para ela ali, põe nela a força, né? Uma lente no olho dela, e essa lente tem uma tecnologia super peculiar, né? Como ele não conhece a linguagem de sinais de Libras para se comunicar, aquela lente então tecnologicamente traduz toda a fala do Wilson Fisk para Maya Lopes saber o que ele está querendo dizer, né? E ele, por sua vez, tem uma outra lente onde ela fala por sinais e ele recebe a tradução em inglês, né? Uma pena que essa lente durou pouco, né? A Maya Lopes joga fora essa lente, que deve ter custado horrores de milhares de dólares, né? Mas joga fora, não quer nem saber desse presentinho aí do tio. Esse episódio basicamente mostrou a Maya Lopes que era um poço de frustrações, de decepção, de raiva, de ódio, de abandono, de solidão, numa encruzilhada realmente para saber de qual lado ela fica, do lado do seu tio adotivo, que ela viveu desde sempre, ao lado do Wilson Fisk, ou da família que tanto ama ela, a família lá de Tamarra, né, de sua avó, de seus primos. O destaque desse episódio aqui fica justamente para a conversa que a Maya Lopes teve com o Wilson Fisk, onde ele mostra para ela o martelo que ele usou para acabar com a vida do próprio pai quando ainda era um adolescente. Isso impressiona demais a Maya Lopes, que não sabia dessa história, né? Isso também, por mais trágico que seja, mostra quem é o Wilson Fisk, mas muito mais do que isso, também vem de encontro com aquela notícia que a gente viu recentemente de que a Marvel oficializou as séries da Netflix, do Justiceiro, da Jessica Jones, do próprio Demolidor, como cânones. É a continuação direta, porque nós vimos esse evento dele usando esse martelo lá na série do Demolidor na Netflix. Achei isso sensacional. Foi um jeito que a Marvel achou de, dentro da própria série da Echo, né, na própria série, oficializar isso pra gente também. Entrando no quinto e último episódio com o título Maya, nós vimos lá com o flashback que foi escolhido para mostrar, foi um flashback da Maya criança usando um estilingue e uma pedra atingindo lá um pica-pau. Esse pica-pau que apareceu diversas vezes durante toda a temporada, e todas as vezes que ele aparecia era um sinal realmente místico de que algo iria acontecer. Nesse episódio final, basicamente o que nós vimos foi a nossa personagem principal entendendo melhor os seus poderes e toda a mística, toda a ancestralidade. Finalmente, é nesse episódio também que nos é explicado realmente o significado do nome Echo. Ela, Maya Lopes, é aquela que carrega a linhagem das mulheres fortes da nação Choctaw. Dentro da Maya ecoam as vozes da Shafa, de Loak, de Tuklo, de Taloa. Por isso que todos os episódios tiveram nomes de mulheres da nação Choctaw, porque a Maya é o resultado direto, é a voz, é o eco de todas essas mulheres guerreiras. E, enfim, para resumo da coisa, é lógico que a Maya consegue libertar todos os seus parentes e amigos, e num tete-a-tete ali com o Wilson Fisk, ela coloca primeiro os dedos, a mão no coração do Wilson Fisk, numa tentativa de curar a alma, talvez, do Wilson Fisk. Não sei se é possível, não sei se é possível nem usando
o misticismo dos Choctaw, né? Se aquele coração é passível de alguma cura, né? O Wilson Fisk, vendo que a Maya realmente se agigantou pra cima dele, ele, escutando que a polícia vem chegando, ele resolve sair de cena. Sai de cena, deixa a Tamarra pra trás, deixa a própria Maya Lopes pra trás, viu que não tinha jeito ali de conseguir que ela voltasse com ele e era preciso que ele voltasse pra Nova York. Então ele sai de cena e ela realmente fica ali com a família dela. O quinto episódio foi o episódio mais Disney, se é que você tá me entendendo, de toda a série, né? Onde todos foram felizes para sempre, onde tudo deu muito certinho, onde o povo ficou juntinho, tem sempre alguém que tá numa mesa comendo para celebrar, né? Essas coisas que são clichês, né? E para fechar, sim, tivemos cenas pós-créditos e uma cena altamente reveladora. O Wilson Fisk tá indo embora com o seu aviãozinho de volta lá pra Nova York, com uma nova assistente, né? Coitada da mulher, tá com os dias contados e nem sabe, né? Mas tá lá falando pra ela, ó, marca aí uma reunião, reúne aí todos os chefões do crime que sobraram aí, né? Que eu preciso me encontrar com eles, provavelmente para dizer que ele tá vivo, pra quem não sabe que ele tá vivo ainda, né? Nisso ali tem uma televisão dentro do avião e tá passando uma matéria de algum jornal ali de Nova York, falando sobre as eleições municipais de Nova York, e isso desperta um interesse assim enorme no rei do crime, né, no Wilson Fisk. Pode me cobrar depois aí, mas eu acho que eu sei o que tá vindo por aí. O Wilson Fisk vai ser o novo prefeito de Nova York, ele vai se tornar prefeito, e a Marvel tá escancarando na nossa cara que vai adaptar um arco recente dos quadrinhos aí, uma espécie de guerra civil restrita às ruas, né, ao ambiente ali urbano dela, chamado Reinado do Demônio, Reinado do Mal. Basicamente é uma história dos quadrinhos que mostra o Wilson Fisk como prefeito e ele pega lá, ele recruta os Thunderbolts meio reformatados, né, assim, e manda pra cima de todos os vigilantes das ruas. Ele proíbe, convenientemente, ele proíbe o trabalho dos vigilantes, né? Então todos os heróis urbanos ali estão ameaçados, né? Mas o grande foco da perseguição do Wilson Fisk sempre foi o Demolidor, Matthew Murdock, o nosso advogado cego, cristão, justiceiro, né? Que deixa todo mundo ruim pra caramba, mas não mata, né? Nos quadrinhos, não é de hoje, que Matthew Murdock atrapalha demais a vida do Wilson Fisk, é talvez um dos maiores inimigos do Wilson Fisk, se não o maior. E também não é de hoje que nos quadrinhos os fãs têm adorado uma amizade, uma parceria muito forte que existe entre o Matthew Murdock e o Peter Parker, entre o Homem-Aranha e o Demolidor. Muito possivelmente isso vai ser reeditado, inclusive tem muitos rumores ultimamente falando sobre isso. Talvez a Marvel pudesse estar gostando tanto de adaptar essa história, que seria essa a narrativa, o roteiro do filme número 4 do Homem-Aranha, do Tom Holland. Já pensou que maravilha que seria? Mas sobre a Echo, vale a pena sim, assista se você está em dúvida, que você vai sim gostar, porque finalmente a Marvel mostrou, se não uma obra perfeita, mas muito melhor do que vinha mostrando por aí. E te agradeço de você ter ficado comigo aqui num vídeo longo, né? Falei da série toda, né? Num vídeo só. Então, fica com a gente. Se você não deixou inscrição no começo, deixa agora, ativa o sininho, manda ver no like, fica com a gente. De resto, eu te desejo que você fique bem, fique em paz e a gente se vê sempre no próximo vídeo. Spotiko na área.